Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um Bom Dia VLTE. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLTE é um programa que eu faço diário, onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então, lembrando que nem sempre tudo que eu trazer aqui não são entradas punter, são entradas que, de acordo com os meus métodos, eu vou efetuar a minha entrada caso o time entregue aquilo que a gente planejou. Faz um tempinho já que eu não gravo, espero que vocês tenham sentido saudade. E vamos lá. Separei aqui, ó, pra gente operar hoje 25 jogos, beleza? Primeira coisa que vocês têm que entender, não significa que os jogos que eu separei aqui eu vou apenas trabalhar eles, e não significa que eu vou fazer todos esses jogos, beleza? Aqui é para eu ter uma base, um cenário assim. E não significa também que algum jogo que eu não esteja, não tenha colocado aqui dentro desses 25 que eu não vá fazer eles, beleza? Aqui é para ter uma base, um cenário mais claro para a gente operar. Lembrando que as minhas entradas, elas são baseadas em quê? Nos 5 pilares, beleza? Então, se você não sabe, vou repetir aqui para você. Quais são os 5 pilares? Calma, paciência, método, gestão de banca e emocional. Se você quer ter vida longa no trader esportivo, você precisa destes 5 pilares, beleza? Então, baseado nos 5 pilares, eu efetuo as minhas entradas. Então, bora lá. Lembrando também, pô, se você está vendo o vídeo até aqui já, ó, primeira coisa que você tem que fazer, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, já deixa o like agora, mano, já deixa o like agora, beleza? E se inscreve no canal se você não for inscrito, né? E primeiro jogo que eu separei aqui, ó, São Lourenço versus União. Cara, é um jogo bem difícil. O Campeonato Argentino é um campeonato que eu gosto bastante. Opa, um campeonato que eu gosto bastante. Inclusive hoje efetuamos uma entrada, até vou mostrar aqui para vocês. Compartilhei com vocês lá no canal, até no canal gratuito lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, compartilhei com vocês essa entrada aqui, ó, Argentino Júniors mais 0,25. Significa que o Argentino Júniors ele poderia até, se ele empatasse, seria meio green. No primeiro tempo ele já fez 2-0. Até compartilhei ali com vocês, ó, algumas pessoas que fizeram a entrada até no primeiro tempo, bateu. Compartilhei aqui, bateu tranquilo. Argentino Júnior, se não me engano, venceu por 2-0. E aqui a nossa sequência dos últimos 6 jogos, 5 greens e 1 red, então estamos muito bem na entrada punter. Lembrando que entrada punter não são as entradas que eu mais gosto de fazer, beleza? Porque tem vários problemas, várias variantes, né, dentro da entrada, mas se ela for bem analisada no longo prazo, que é o que você tem que analisar, você sim vai ser lucrativo, beleza? Tudo que você vai analisar tem que ser baseado a longo prazo, não tem jeito. Trade esportivo não é uma corrida de 100 metros, eu sempre falo, trade esportivo é uma maratona, beleza? Então, assim, você tem que se basear sempre no longo prazo. Vamos lá, sem mais delongas. São Lourenço e União. Aqui é um jogo bem difícil para a gente operar, por conta que nenhum dos dois times são unanimidade. Eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios na Argentina, mas esses dois times não estão se adequando a nenhum dos meus métodos. Lembra que eu falei? Calma, paciência para esperar o jogo certo, método, gestão de banco e emocional. Nenhum dos meus métodos encaixa aparentemente a princípio nessas entradas, então não vou fazer nenhuma entrada aqui. Depois nós temos a qualificação para a Champions League, ou seja, esses times estão brigando para se qualificar para participar da Champions League. E aqui eu separei aqui 4 jogos muito legais que vão acontecer nesta quarta-feira, né? Nesta quarta-feira, jogos bem interessantes, por exemplo, Maccabi Haifa versus Olympiacos são dois times interessantes. Dinamo Kiev versus Fenerbahçe, dois times interessantes também. Fenerbahçe que agora está com o Jorge Jesus como técnico. Deixa eu até ver se mostra aqui. Acho que aqui não mostra o técnico. Aqui não mostra, mas o Fenerbahçe está como técnico
Aliás, o Jorge Jesus, todos os flamenguistas aí conhecem, tá como técnico do Fenerbahçe. Ferencváros versus Slovan e Maribor versus Sheriff. Esse Sheriff é um time bem interessante, velho. Venceu até o Real Madrid na última Champions, que o Real Madrid foi campeão, né? Então, assim, é um time até interessante, mas assim, desses confrontos, são confrontos bem difíceis para a gente desenhar algum cenário. São os times que estão ali, são bem inferiores, mas eu coloquei ali mais para a gente ficar de olho, beleza? Depois nós temos Patronato de Paraná versus Tigre, também dois times bem difíceis. E aqui, se você for analisar, olha só, os dois times, olha isso, duas derrotas, aí um tem uma vitória e dois empates, o outro tem duas vitórias e um empate. Então são dois times assim que é muito difícil você desenhar um cenário, sabe? E aí é onde muita gente se perde. A galera acha que tem que só. Acho que tal tipo. Cara, não tem achismo. Não é acho. Você tem que se basear em quê? Nos 5 pilares. Então qual é o método para você efetuar essa entrada? Nenhuma, então você não faz, mano. Simples assim, velho. Simples assim. Depois nós temos Bragantinos versus Fortaleza, onde nós começamos aqui o Campeonato Brasileiro. Abre aqui a 18ª rodada. Na verdade, acredito que teve hoje o jogo do Ceará. Ceará e algum time aí que eu esqueci. Ceará venceu. Mas esse jogo aqui, nesta quarta-feira, abre a quarta-feira, né? Então, assim, é um jogo interessante. É um jogo interessante que eu quero muito fazer. Os dois times não vêm tão bem assim, mas o Red Bull Bragantino vem melhor do que o Fortaleza. E eu acredito que o Red Bull Bragantino possa até vencer. Então, assim, ó, este jogo eu quero muito... deixa eu pegar aqui... Esse jogo eu quero muito trabalhar a favor do Bragantino. O que significa isso? Significa que eu vou fazer uma entrada punter aqui no Bragantino? Não. Significa que, baseado nos meus métodos de back, eu venho para buscar um back ao Bragantino durante live, ou seja, durante o jogo, beleza? Acredito que o Bragantino vai para cima. Fortaleza vem, cara, não se encontrou ainda, não sei o que está acontecendo com o Fortaleza, simplesmente está ruim pra caramba. Teve algumas vitórias aí, né, nos últimos jogos, ó, estava em 20º, já está em 19º, já teve uma leve melhora, mas o Bragantino ele está se ressurgindo. Eu acredito que o Bragantino vai ir lá para cima, acredito que o Bragantino vai vencer. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia também, o que acontece? Desse aqui. Aqui que acontece? Eu me baseio em alguns métodos que eu tenho. Por exemplo, eu gosto muito do mercado de escanteios. Inclusive, tem um vídeo no meu canal, se eu não me engano, se chama Estratégia Mais Assertiva. É só você escrever lá, Estratégia Mais Assertiva, você vai aprender tudo sobre o mercado de escanteios. Eu gosto muito do mercado de escanteios, porém, eu só entro no mercado de escanteios quando que acontece o quê? Quando entra nos nossos métodos. E quando entra no nosso método de escanteios, eu faço uma entrada. Porém, isso são entradas em live, ou seja, durante o jogo, beleza? Então, esse jogo pode se encaixar assim no mercado de escanteios. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma base. Caso se encaixe no mercado de back, eu venho para buscar um back ao Bragantino. Caso se encaixe no mercado de escanteios, eu venho para buscar escanteios a favor de qualquer time, né? Mas por que eu já coloco aqui para vocês terem uma base? O que acontece? Se o jogo ele não estiver me entregando um cenário claro para eu buscar um back ao Bragantino, eu não faço nada. Simples assim. Ou o mercado de escanteios, né? Próximo jogo aqui, ó. Goiás versus Fluminense. Cara, aqui eu acho que seja um jogo interessante. Porque o Goiás ele não vem muito mal, ele vai pra cima, joga muito bem e tudo mais, ok. Mas o Fluminense ele tá muito bem, velho. Empatou com o São Paulo, mas vinha de uma sequência assim absurda. Se a gente for olhar aqui, ó, em casa, o Goiás de 8 jogos tem 3 vitórias. 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. É verdade que não perde. O Fluminense jogando fora de casa
3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então assim, o Fluminense vem numa campanha muito boa, óbvio, ele é matador em casa, mas fora de casa ele também é muito bom e principalmente ele faz muitos gols. Então assim, ó, este jogo eu venho para buscar dois cenários. A princípio eu venho para buscar dois cenários. Talvez não seja um jogo para escanteios, acredito que não vai se encaixar. Então, a princípio, Fluminense, eu venho para buscar dois cenários. Primeiro, o mercado de back ao Fluminense. Acredito que o Fluminense possa vencer. Aqui não é entrada punter, beleza? Talvez eu compartilhe aqui com vocês alguma entrada punter. Mas aqui não são entradas punter. Eu estou desenhando um cenário. Se o time entregar isso dentro de campo, eu efetuo a minha entrada, beleza? Se não, não. Mas também eu venho para buscar o mercado de gols, mano. O Goiás vai pra cima, tá jogando fora de... Aliás, tá jogando em casa, precisa fazer gols. E o Fluminense, cara, se ele tiver em casa, ele joga, vai pra cima. Se ele estiver fora de casa, ele vai pra cima e não tá nem aí. Eu gosto muito do Diniz, um técnico muito bom. Então eu acredito que seja um jogo pra gente buscar tanto um back ao Fluminense quanto o mercado de gols. Depende do que eles entregarem dentro de campo, beleza? Depois nós temos ali, ó, Ponte Preta versus Náutico. Jogo bem difícil. Se a gente for analisar aqui, ó, os dois times... Cada um tem uma vitória, velho, nos últimos 5 jogos. Eu vou buscar vitória nesse jogo? Vou buscar gols? Não, cara, são dois times ruins, velho. São dois times fracos, não vou perder tempo. Aqui nós temos um cenário muito interessante. Por quê? CSA versus Cruzeiro, olha isso. O Cruzeiro, ele vem muito bem, tá com odd muito boa. Dos últimos 5 jogos, uma derrota, um empate e 3 vitórias. CSA dos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória no último jogo. Mas se a gente for analisar aqui, cara, se esse jogo fosse em casa do Cruzeiro, era back Cruzeiro. Porque em casa o Cruzeiro, olha isso, 9 jogos, 9 vitórias, absurdo. Fora de casa não é uma campanha tão boa, mas é boa também, né? 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas o CSA em casa, em 8 jogos, tem apenas 2 vitórias. Tem bastante empate, né? 5 empates e apenas uma derrota. Então vamos ficar de olho nisso, mas não tem como, mano. O Cruzeiro tá voando, voando. Olha só, 41 pontos. O quinto colocado tá com 28, então tipo, já abriu uma diferença assim absurda. 41 pontos. Então aqui este jogo, mesmo sendo fora de casa, eu venho para buscar um possível back ao Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro vai vencer esse jogo. É um jogo muito interessante para o Cruzeiro vencer. O que acontece? O que o Cruzeiro vai buscar nesses próximos jogos? Vencer em casa, empatar fora de casa, perder o mínimo, e quando pegar uns times teoricamente bem fraco, ele vai jogar para vencer. Então assim, o CSA vem muito mal. Esse é um jogo que teoricamente o Cruzeiro vai para cima para vencer. Vai ter jogos que ele vai querer empatar só, ele não tá nem aí para vitória, mas esse é um jogo que ele vai buscar uma vitória. Então eu acredito que seja um jogo interessante para a gente buscar. Próximo jogo aqui, ó, Chapecoense versus Guarani. Um jogo bem difícil, olha isso. Chapecoense, os últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. Guarani, dos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Então assim, 2 times bem difíceis. Não dá para buscar absolutamente nada nesse jogo a princípio, né? Vamos esperar para o live, mas assim, pré-live, nada a fazer. Defensa e Justiça versus Independiente. 2 times que eu gosto bastante da Argentina. Ué, o que aconteceu? Parou ali a gravação. Bom, tinha parado a gravação ali, vamos ver que vai dar agora, né? Mas bora lá. Próximo jogo aqui, ó, Defensa e Justiça versus Independiente. 2 times que, como eu tava falando, eu gosto bastante, porém eles vêm muito mal. E um detalhe assim absurdo, importantíssimo. Não é você que tem que ficar torcendo pro time. O time tava muito mal, o time tava muito mal, mas não, eu conheço esse time, eu gosto desse time, esse time do nada agora vai virar, vai começar a jogar bem. Não, quando o time estiver entregando isso dentro de campo, aí sim nós vamos buscar as vitórias nesse jogo, beleza? Nesses times. Mas sim, os times não estão entregando, por exemplo, o Defensa é um time que eu gosto bastante, só que olha isso. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória.
Independente também eu gosto bastante, mas dos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória. Não tem como você buscar fazer alguma coisa interessante nesse jogo, seja buscar back, lay, over goals, mercado de escanteios. A princípio ele não se encaixa em nada, beleza? Próximo jogo aqui, ó, pra gente operar, Estudiantes de La Plata versus Barracas Central. Dois times que é a mesma coisa, ó, não vem tão bem assim. Estudiantes vem muito mal, então assim é um jogo que eu descarto já de cara. Próximo jogo, Atlético versus Atlético Goianiense. Aqui pode ser um jogo interessante. O Atlético Goianiense não vem muito bem e já o Atlético Paranaense ele vem muito bem. O Filipão encontrou o time assim, um time muito bom, absurdamente. Tá jogando muito bem, principalmente fora de casa. Então assim, é um jogo que eu gosto bastante pra gente analisar, porque olha só, se você for ver o Atlético jogando em casa, ele não é uma máquina, mas ele não perde. Isso é muito importante. Já o Atlético Goianiense jogando fora de casa tem apenas uma vitória. Então assim, é um jogo bem interessante. O cabelo tá grande, né, velho? Tem que cortar já. É um jogo bem interessante para a gente ficar de olho e eu venho sim para a gente buscar algo a favor do Atlético. Pô, sacanagem. Deixa eu pegar aqui. Atlético Paranaense, assim que se escreve, né? Eu venho para buscar um possível back ao Atlético Paranaense e quem sabe até buscar um mercado de cantos, beleza? Vai jogar em casa, vai para cima, vai pressionar, então pode ser um jogo interessante para a gente buscar o mercado de cantos aqui neste jogo, beleza? Próximo jogo, Internacional versus São Paulo. Aqui é um jogo interessante para a gente buscar. Acredito que o mercado de back ao Internacional. Se a gente for analisar aqui, o Internacional jogando em casa, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. São Paulo, como visitante, tem uma vitória. Meu Deus, que time horrível. E cara, nesse jogo, São Paulo vai ter diversos desfalques. Muitos desfalques. Então, assim, pode ser um jogo muito interessante para a gente buscar um possível back ao Atlético. Aliás, Atlético, ó. O cacete, velho. Ao Internacional. Internacional. É um jogo interessante para a gente buscar. Eu vou colocar o escanteios também. É um jogo para a gente buscar um possível back. Opa. Um possível back ao Internacional, por conta que vai jogar em casa. E o Internacional, se a gente for analisar aqui, ó, em geral, o Internacional está em quarto colocado, brigando ali também pela liderança. Então, assim, pode ser um jogo bem interessante para a gente buscar um possível back ao Internacional, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Flamengo versus Juventude. Aqui é um jogo interessante, porque se a gente for analisar, o Flamengo ele não vinha muito bem, porém, nos últimos jogos ele já havia dado uma melhora muito boa com o Dorival e agora começou a vencer, então assim, embalou, teve um jogo fora de casa contra o Corinthians, normal perder aquele jogo, porque foi com o time completamente desfalcado e principalmente sem vontade de jogar, por conta que ia pegar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, venceu. Era um jogo assim absurdo de importância. Então este jogo é um jogo onde a maioria dos titulares voltam. Acredito que a Arrascaeta joga, Gabigol joga, então assim, absurdo. E o Juventude vem muito mal. Então assim, este é um típico jogo jogando em casa. Esse é um típico jogo para o Flamengo vencer, não tem jeito. Aqui dá pra gente buscar um possível back ao Flamengo e caso não saia gols, eu acho interessantíssimo a gente buscar um mercado de escanteios no jogo do Flamengo também, beleza? Próximo jogo, DC United versus Bayern de Munique. Aqui é Friendly Games, são, esqueci a palavra, não é jogos amigáveis,
Esqueci como que fala exatamente, mas é como se fosse jogos amistosos, né? São amistosos. Jogos que não valem nada, porém, mano, eu acredito que o Bayern de Munique ele vai pra cima. Teve um jogo agora do Barcelona, o Barcelona meteu 6-0. Os caras querem mostrar em campo, querem jogar, eles vão pra cima. Então assim, tem alguns jogos que eu tô analisando pra operar mesmo nesses jogos nesses amistosos e tudo mais. Então pode ser interessante sim a gente até aqui. Pode ser interessante sim a gente analisar esses jogos para operar. Então não descarto operar um back ao opa, vou pegar aqui, ó, um back ao Bayern de Munique. Bayern. Não descarto a possibilidade de buscar um back ao Bayern. Opa. Um back ao Bayern de Munique, beleza? Acho um jogo bem interessante para a gente trabalhar. Próximo jogo, Orlando City versus Arsenal. Lembrando também, ó, ao final eu vou deixar uma entrada punter. E as minhas entradas punter eu deixo, eu faço, aliás, né? Todas as minhas entradas, olha só. Quando eu vou trabalhar o mercado de back, lay, over goals, eu trabalho na Betfair. Quando eu vou trabalhar o mercado de handicap e escanteios, eu trabalho na Bet365, beleza? E quando eu vou fazer uma entrada punter, o que são entradas punter? Entradas punter são entradas pré-live, ou seja, antes dos jogos, beleza? Entradas punter eu faço apenas na Betmaster. Ela tem as melhores cotações e principalmente ela tem umas entradas que não tem em todas as outras. Se a gente for analisar aqui, ó, coloquei essa banca aqui pra gente operar junto. Se a gente for ver aqui, ó, olha só, dos últimos 5 jogos, aí teve um green e tal, mas ó, cadê? 1, 2, 3, 4. Aqui, né? Isso, ó, dos últimos 6 jogos, um red, 5 greens. Esse foi o green de hoje, né, que a gente pegou. E, por exemplo, essa entrada aqui, ó, handicap mais 0.25, não tem em todas as casas. Então, é muito importante eu operar lá. Então, por isso que eu opero entradas punter apenas na Betmaster. Inclusive, lá tem várias bonificações e tudo mais. Então, assim, se você quer ter todas as bonificações e vai, ó, todo dia eles colocam bastante bônus e tudo mais para vocês, principalmente que está começando, beleza? Então eu indico a Betmaster. Inclusive, primeiro link desse vídeo é o meu link para você fazer o seu cadastro na Betmaster, beleza? Próximo jogo aqui, Orlando City versus Arsenal. O Arsenal tá demais, tá arrebentando todo mundo, porém vai pegar um Orlando City. Eu não sei como o Orlando City está agora. Então, eu não vou fazer a minha entrada aqui para pegar um back ao Arsenal. Peguei um back esses dias, o Arsenal tava amassando. Eu entrei, saiu 2 gols já de rajada e acabou assim, eu acho que 2-0 também. Então aqui é um jogo muito interessante para a gente buscar um possível back ao Arsenal. É interessante, porém eu não sei como que tá o Orlando City, então esse jogo eu vou com mais calma, beleza? Charlotte versus Chelsea, aqui não tem jeito, mano, time bem limitado, bem fraco frente ao Chelsea pela Florida Cup. É um campeonato que os caras estão jogando, querem, assim, não vou dizer que quer vencer e tudo mais, mas ele vai ser interessante. Então, se der padrão aqui, lembrando, galera, todas essas entradas que eu coloquei aqui, ó, se me der o padrão. Por exemplo, eu quero buscar esse back em todas essas entradas aqui. Quero buscar back em todas essas... Opa, vou colocar aqui. Quero buscar back em todas essas entradas. Beleza. Significa que eu vou fechar o olho e colocar lá back Bragantino, back Fluminense, back Cruzeiro? Não. Se eu colocar aqui nos punters, aí sim é a minha entrada pré-live. Mas aqui é uma preparação. São jogos que, de acordo com os nossos métodos, eu vou fazer a minha entrada se o time entregar aquilo dentro de campo, beleza? Então bora lá. Eu venho para buscar um back ao Chelsea aqui, se ele me der padrão. Santos e Botafogo. Jogo dificílimo. Odd abaixo de 2 para o Santos, que não ganha de ninguém. E o Botafogo também vem muito mal. Então assim, dois times assim bem fracos, bem limitados. A princípio não venho para buscar nada. Mas o Santos acabou de contratar o Lisca doido. O Santos vem muito mal. O Santos precisa melhorar. Sim. É o Santos que precisa melhorar. Então eu espero ele melhorar. Quando
Quando ele começar a vencer, aí sim eu venho para buscar uns backs ao Santos. Não significa que porque o Santos está mal, o Santos vai jogar em casa, o Santos vai vencer. Entende? Há uma diferença muito grande. Próximo jogo, Corinthians versus Curitiba. Acredito que o Corinthians possa vencer esse jogo, porém é um jogo bem difícil pro Corinthians, porque o Curitiba é um time muito fraco, mano, é um time muito fraco, vem muito mal, mas tem uns caras lá que sabem fazer gols, e o Corinthians vem muito desfalcado, e o Corinthians não vem jogando nada, mano, essa é que é a realidade, não vem jogando nada, vem ganhando assim de 1-0 na sorte, passando nos pênaltis, no sufoco, mas vem conseguindo resultados positivos, né? Mas assim, vem muito mal, jogando mesmo, é o time que eu tenho certeza que ele tá muito alto. Ele vai cair ali, daqui a pouco vai para quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. É um time que vai brigar aí, acredito, a não ser nessas novas contratações, né? Chegaram novos jogadores, então assim, acredito que foi pontual nessas contratações. Yuri Alberto, aí tem o Gabriel. Gabriel? Não é não vai mostrar aqui. Não é Gabriel. Puta, não é Gabriel. O nome do cara, velho. Putz, esqueci. Mas tem um jogador lá que é muito bom. Então, assim, tem jogadores muito bons. Tirando os tiozão lá em NSS. Tem uns jogadores muito bons. O William, muito bom. O Roger Guedes eu não acho bom. Então, assim, tem uns jogadores interessantes. Lá chegou o Balbuena agora. São jogadores interessantes que dá para buscar algo a mais no Cruzeiro, no Corinthians. Acredito que esse time ele é muito limitado. Chegando essas novas contratações, essas duas novas, né? O Balbuena na zaga e Yuri Alberto no ataque, acredito que vai ficar bem melhor. Próximo jogo, Novo Horizontino versus Operário. Dois times também bem difícil, ganha, perde, empata, perde mais do que ganha, então assim, passo. Huracan versus Godoy Cruz. Aqui um jogo bem difícil também, porque aqui já pro outro lado, os dois times não perdem. E aí, vou jogar na sorte? Hoje tal time vai vencer. Aqui é um típico jogo para buscar assim empate, sabe? Dois times que não fazem tantos gols, sofrem poucos gols, mas não perdem. Olha só, o Huracan tem uma derrota no campeonato todo, o Godoy tem 2 derrotas no campeonato todo, mas assim, jogo bem difícil, também eu passo. Lanús versus Vélez Sarsfield. Dois times assim que são nível absurdo, muito bons, porém eles vêm muito mal, olha isso, 25º e 27º, então assim, muito difícil pra gente operar nesse jogo, eu passo. E Manchester City versus Clube América, aqui eu acredito que o City vai amassar, vai jogar, o cacete, tem que toda hora pegar aqui, acredito que o City vai amassar, então eu vou pegar aqui, ó, Manchester City. Acredito que o City vai amassar esse jogo. Se ele, óbvio, né, mano? Se ele quiser vencer, ele vence tranquilamente esse. Vou tirar esse tanto de nome aqui. Acredito que se ele quiser vencer, na verdade era para mim ter feito aqui, né, ó. M City. Acredito que o City, se quiser vencer, ele vence, cara, tranquilamente. E eles vão para vencer, acredito sim. Então, assim, ó, esses jogos são jogos que eu desenhei um cenário. Aqui eu vou colocar uma entrada punter que possa ser mais interessante. Vamos procurar junto aqui. Nem separei nenhuma. Por exemplo, ó, o jogo do... Se a gente for olhar aqui, ó, o jogo do... Vou pegar aqui desde cima. Fluminense é um jogo bem interessante para se buscar um back ao Fluminense. O Goiás não vem muito bem, ó, 2 derrotas. O Fluminense vem jogando muita bola. Como eu desenhei aqui, ó, dá para se buscar tanto um back ao Fluminense quanto o mercado de gols. Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, mas vai pegar o CSA que vem muito mal, ó. Olha só, uma vitória apenas. Então assim, é um jogo bem interessante, sim. A questão é que jogando em casa eles perdem pouco, né? Uma derrota apenas. Vamos procurar. Outro jogo que eu acho também interessante, cara, Internacional. São Paulo ele não vem perdendo, olha só. Ele não perde, mano, não perde.
mas vai pegar o Internacional que tá embalado, tá muito bem. Então assim, é um jogo bem difícil. Mas o Fluminense, mano, aliás, o Flamengo, ele vai jogar em casa com a volta dos seus jogadores e vai pegar um time muito fraco. Então assim, cara, absurdo, absurdo a vantagem que o Flamengo tem. Então eu acredito que dá para se buscar algo a favor do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Flamengo e Juventude. Flamengo e Juventude. Se a gente fosse buscar um back, tá uma odd 1,30. 1,34. Se a gente for buscar um handicap, olha só, se você não entende o handicap, eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que é a minha tabela, eu até coloquei lá para vocês, só para vocês analisarem aqui, ó. Tira um print desse momento, que aí vocês vão ter essa tabela, mas eu mandei lá no canal também essa tabelinha aqui. O que significa? Por exemplo, ó, se a gente olhar aqui, ó, o menos 1,25 significa aqui, ó, menos 1,25 significa que o time tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença. É uma odd bem interessante por 2 gols de diferença. Menos 1 significa que se o time, olha isso, se ele empatar, dá red. Se ele vencer por um gol, fica no 0 a 0, e se ele vencer por 2 gols, já dá o green. E o green tá a 1,49. Então essa vai ser a entrada que eu vou fazer aqui mais tranquila. Até vou colocar aqui, ó, Flamengo vai ser a minha entrada punter. Qual que vai ser a nossa entrada? HC menos 1, beleza? Estamos fazendo junto aqui, ó. Tá uma odd 1,49, odd interessante. Então essa vai ser a nossa entrada punter, lembrando que é o primeiro link desse vídeo para você fazer o seu cadastro na Betmaster, beleza? E não se esquece, principalmente, se você está vendo esse vídeo até aqui, irmão, olha só, se inscreve no canal e deixa o like, né? Tá de sacanagem. E se você quer aprender tudo sobre mercado de escanteios, segundo, terceiro link desse vídeo tá o meu vídeo lá sobre escanteios. Beleza, galera? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!